Bom, pessoal que está aí acompanhando o vídeo, então, desde o início, né? Por isso que é importante vocês assistirem toda a videoaula para não perder aí essa explicação. Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula aqui. Nessa aula eu vou trazer, então, aí a pedidos a modelagem Sleep, a modelagem Slim aí dessa sunga escama, que é sucesso aqui no canal. É um dos meus vídeos mais assistidos. Eu vou deixar o link deles aqui no card para vocês irem lá e conhecer essa aula que a gente trabalhou o ponto fantasia para dar esse aspecto bem escamado para a nossa peça. Aqui, como vocês podem ver, nós estamos com a listinha de materiais para essa nova aula de hoje, que é tesoura, agulha de 4 milímetros e o protagonista de hoje vai ser o fio praia da Anne Galante aí, um fio exclusivo da Escola de Artes Manuais dela. É um fio, gente, muito diferente. Ele é único aqui no Brasil por essa composição que ele tem única, que é 92% poliamida e 8% elastano. O que que isso quer dizer para você? Isso aqui é praticamente uma lycra em formato de fio, tá? Então, ele é o único fio que tem aí essa composição, proporcionando para você um aspecto de lycra super diferente. Então, isso ele não esgarça, ele seca super rápido e você não vai encontrar um fio aqui no Brasil com essa mesma composição. Então, tá querendo construir aí uma peça de praia com um fio super diferenciado para você atender aquela cliente especial e até acrescentar isso no seu portfólio, considere a ideia também de trazer aí para suas criatividades o fio praia, tá? A gente trabalha com fio biquíni aqui também da Pinguim, que é essa aula aqui. Então, também trago essa outra opção de fio para vocês conhecerem lá. Por isso que o protagonista e o foco hoje vai ser no fio praia, pois já tem dois vídeos aqui no canal sobre o fio biquíni, tá? Então, aqui, ó, essa peça nós vamos adaptar para o formato. Então, a gente vai manter o mesmo ponto, né? Aqui nós vamos fazer mudanças. Como vocês podem ver, aqui também na listinha de materiais está esse molde. Nesse molde aqui, a gente tem na outra aula, que também vai ficar aqui no card agora para vocês acessarem, é essa outra sunga que está aqui embaixo, que é a sunga slip de crochê. Então aqui, ó, é uma sunga que ela traz esse formato mais cavado, porém ela não é tão cavada assim. Então ela atende qualquer biotipo aí para você usar e criar suas peças. Ele serve até para mulher também, esse formato aqui, tá? Mas é uma sunga aí masculina, né, gente? E aqui também nesse molde, que vai estar disponível para download também nesse link aqui, mas está na aula dessa peça, tá? Nós vamos usar ele para guiar aqui algumas partes, que é a parte da mais cavada, é ela que a gente vai usar exatamente aqui para essa peça, tá? Aqui também eu já quero falar sobre a utilização de metais e acessórios, ó. Aqui eu estou usando um metal da Altero, que é um búzios da coleção Praia deles. É um búzios com banho exclusivo para ser molhado no cloro e no sal do mar. Então ele não desbota, não estraga, tá? E essas etiquetas de acrílicos também, que eu vou terminar de cortar aqui, que eu estava cortando para mostrar para vocês, ó. Eu encomendei essa etiqueta aqui, tá? E ela também, já usei muito essa peça, que essa aqui é uma peça muito usada. E ela tá intacta também. Serve muito para você trazer um charme aí para a peça. Então, recomendo a utilização dela também. Em relação ao forro, eu não ensino aqui no meu canal como forrar, mas eu sempre falo que é muito mais vantajoso você ter uma costureira aí de sua confiança para que você compre elanca, tem que ser elanca, tá? Para que você faça aqui o forro dela e você manda ela costurar para você. Fica bem baratinho, dá para você agregar esse valor no seu preço final sem nenhum problema e não vai deixar tão mais caro a peça e você não vai se preocupar com a costura. E olha o acabamento como fica perfeito nessas costureiras que sabem o que estão fazendo aí muito bem, né? Então é uma diquinha adicional aqui que eu gosto de falar para vocês e a gente vai então partir para vídeo aula aí já agora da nossa peça.
Um outro tipo de tecido, pessoal, que eu gostaria de indicar para vocês para fazerem aí o forro é a viscolaicra também. A elanca, ela é muito usada, porém a viscolaicra, ela não acaba estragando ali, ela é muito mais resistente que a elanca ou a elanquinha, né? Então, se vocês quiserem também, a minha costureira falou para mim, pediu para até quando eu fosse indicar para os meus clientes aí a compra da, né, desse outro tecido que é para utilização também para forro, porque ele deixa aí elástico por todos os lados. A elanca, ela também estica para todos os lados, porém, ela não tem tanta elasticidade aqui, ó, na vertical, só na horizontal. Então, isso acaba comprometendo a elasticidade da peça, tá? Já a viscolaicra, ela estica tanto para horizontal quanto no vertical, no fio aí do tecido. Então, ela falou sobre isso também, então eu acho bom fazer um parêntese aqui para vocês a respeito disso. Bom, pessoal, nós vamos pegar aqui então o nosso novelo, tá? O tex dele que eu não falei para vocês aí no comecinho, mas é de 620, ou seja, ele tem um tex muito bom, que tem um rendimento aí maravilhoso, tá? Por isso que ele não tem tanta metragem assim, por causa da espessura do fio e do tex dele. Então, fiquem tranquilos que ele tem um rendimento muito bom, tá? Eu vou escolher aqui essa cor. Em relação à numeração, tudo vai estar aqui na descrição para vocês do vídeo, tá? A gente vai então aqui fazer, nesse meu caso aqui, tá? Ó, eu fiz 180 correntinhas, tá? Para começar esse trabalho com esse fio. Ele estica muito, pessoal, muito mesmo. Eu até queria fazer ela com bem menos correntes, só que eu achei melhor deixar assim para atender todos os públicos e não ficar esticando tanto o ponto aí, tá? E para você que quer fazer outros tamanhos, aqui vai estar a sugestão também de numeração na descrição para você, de quantidade de ponto para cada corpo aí, tá? Então vocês vejam aqui na descrição que vai estar essas informaçõezinhas aí para vocês. No meu caso aqui, eu estou usando 180, tá? Então a gente vai começar aqui a fazer a união. Então eu vou seguir aqui as correntinhas que eu já deixei pronta, né, para iniciar. E agora que eu mantive aqui o mesmo sentido do fio, eu vou colocar nesse primeiro ponto, eu conto ele como uma correntinha e vou subir carreiras de pontos altos. Aqui eu vou fazer 3 carreiras em pontos altos para iniciar aí esse trabalho, porém vai ter um ponto fantasia aqui nesses pontos altos, só nesse primeiro que não, tá? Então aqui você vai fazer, ó, uma carreirinha de pontos altos até chegar desse outro lado aqui, tá? Então trabalhe aí toda a sua volta em pontos altos até chegar aqui do outro lado. Bom, chegando aqui do outro lado, nós vamos começar a trabalhar aqui um ponto em alto relevo, né? Então esse ponto em alto relevo eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo na minha segunda correntinha de subida, ó, tá? Fecho, subo mais uma vez 2 correntinhas. No próximo ponto eu vou fazer o ponto em relevo. Fazendo isso aqui, o começo ele vai ficar muito reto em comparação do que vai ser trabalhado depois. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, ó. Depois que fechar com ponto baixíssimo e você tiver essa praticidade, você vai vir aqui com a agulha, ó. Você vai trazer o ponto cá para frente, vai jogar ele lá para trás, vai passar o fio aqui por todo, jogar ele para trás e fechar um ponto baixo e subir uma correntinha. Isso simula até um falso ponto alto aqui. No próximo ponto, eu faço o contrário. Eu venho com a agulha por trás, passo por trás dele, puxo e termino concluindo aí o ponto alto. Agora, novamente, ó, jogo para trás o ponto agora e vou fazendo essa inversão aí por toda a minha volta. Ó. Uma hora para trás, uma hora para frente e vou trabalhando aqui, então, esse ponto de barra aí que nós
Já conhecemos de outras manualidades. Se você não conhece, ele é um ponto muito bacana para fazer finais aí de blusas, de camisetas, tá? Mas também serve aqui para a gente fazer para sunga. Nós vamos fazer mais uma carreira contando com essa, então vão ser um total de 3 carreiras aí em pontos altos. Eu vou fazer as minhas aqui para que a gente conclua essa parte e já venhamos aí fazer o trabalho de pontos baixos que vai vir depois, tá? Então aqui chegamos no final dessa volta e nós vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo, como a gente vem fazendo. Nós temos então um total 3 carreiras em ponto alto, sendo 2 delas em alto relevo, um para fora e um para dentro, como a gente já mostrou, né? E agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, que vai ser a base do nosso ponto fantasia. Aqui eu vou subir uma correntinha, porém, dentro desse mesmo espaço aqui, eu vou adicionar mais um ponto baixo, tá? Eu preciso ter, se eu comecei com 181, 180, eu preciso ter 181, tá? Então, esse ponto fantasia, eles são múltiplos de 3 mais 1, tá? Então, eu peço para que vocês façam os múltiplos de 3 aí que terminem em numerações pares, para que você consiga fazer esse trabalho que é um múltiplo de 2. Então, dá para você usar um múltiplo de 3, que é um número ímpar, quando ele, em algum momento, ele se torna número par, esse múltiplo. E é essa numeração par que você vai utilizar para a barra. Só que aqui a gente vai acrescentar um ponto. Então, é nessa parte aqui do ponto baixo que a gente vai adicionar um ponto. Então, para cada ponto de base agora eu vou adicionar um ponto baixo e vou fazendo por toda a minha volta esse ponto baixo até chegar ali do outro lado. Bom, pessoal, chegamos aqui no final e agora nós vamos aqui começar a fazer a união e subida. Aqui, tá? Então aqui, ó, vocês vejam que tem aquele ponto adicional que a gente fez no mesmo ponto de base. Então, esse primeiro ponto de subida, ele fica bem escondido e disfarçado aqui, ó. Então, a gente tem que lembrar de pegar ele. Eu vou introduzir aqui o fio na agulha, tá? Só que eu não vou puxar essa cor, tá? Eu vou vir com essa outra cor agora e a gente vai trabalhar com a condução de fio intervalado, né? O que é condução de fio intervalado? Eu vou fazer aqui meu elo corrediço primeiro, ó, para começar essa nova carreira. Vou puxar aqui e vou fazer um ponto. O fio conduzido intervalado, que eu estou chamando aqui, é aquele que eu não vou ficar levando o fio por toda a volta na minha carreira. Eu vou ir soltando ele e deixando ele de lado, tá? Então, eu vou pegar o novelo, eu vou deixar o novelo aqui, ó, na direção que ele está, com a sobrinha de fio que eu deixei, para ele não me atrapalhar. E eu vou ficar fazendo isso para que eu não precise desperdiçar aí fio, conduzindo ele por todo o trabalho toda vez que eu não precisar usar. E os arremates, aí a gente vai fazer depois eles, né? Nós vamos arrematar depois esse fio. Então, essas sobrinhas de corte que a gente vai precisar fazer para o fundo não ficar com as tiras que vão acabar aparecendo. A não ser que você vá forrar aí o trabalho, então, não se preocupe, pode deixar ele com as tirinhas, tá? Que não vai ter problema nenhum. Então, aqui, ó, a gente vai subir um ponto baixo. Eu vou pular 2 pontos aqui e no terceiro ponto eu vou fazer 5 pontos altos dentro dele, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois que eu fizer 5 pontos altos, eu vou pular um ponto, 2 e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo, tá? Ó, fazendo então esse motivo aqui, tá? Laço o fio na agulha novamente. 1, 2, no terceiro, 5 pontos altos dentro dele.
4, 5. Pulo 2 pontos, 1, 2. Observe que esse ponto, ele fica bem rente aqui, ó, à escama, né? Então, a gente não vai esquecer de pular ele, tá? 1, 2, no terceiro, nós vamos fechar com ponto baixo. Esse é o motivo que a gente vai fazer essa escama por toda a volta até chegar aqui desse outro lado. Bom, pessoal, chegamos aqui então na última escama que a gente vai fazer aqui. E é por isso que a gente adiciona aquele ponto, ó, porque aqui fica 3 certinho, que é onde a gente vai fazer o último leque, ó. Então aqui a gente vai puxar o leque aqui para subida de carreira já, ó. Então eu vou fazer 5 pontos altos aqui dentro desse espaço, né? Ó. Perceba que eu estou pegando também junto o fio do conduzido lá de trás, porque eu já vou começar a usar ele já aqui, né? Então, agora, como é que eu vou finalizar ele aqui? Eu vou pegar ele e vou finalizar bem aqui em cima, ó, desse ponto aqui que a gente está vendo aqui, né? Então, eu vou contar 1, 2 e no terceiro aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, eu vou puxar aqui o fio. E antes de eu finalizar com ponto baixo, eu vou jogar esse verde lá para trás. Agora eu vou puxar o novelo azul para aqui para frente, né? Deixando o verde então paradinho lá e vou puxar aqui ele, o azul, para finalizar esse ponto meu aí e começar a trabalhar então aqui uma carreirinha em pontos baixos, tá? Eu posso aqui também puxar já o azul e finalizar ele antes desse ponto, para que aqui essa fechada já fique um ponto fechado. Então eu vou ajudar você a melhorar esse aspecto aqui agora, nesse ponto, ó. A gente vai, pode deixar assim do jeito que está o novelo, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, e antes de eu finalizar esse ponto e esse último ponto alto, eu vou puxar já o fio azul aqui, tá? Então, eu desmanchei esse último ponto alto. Eu vou fazer aqui meio ponto alto, ó. E agora eu vou puxar e vou finalizar com o fio azul. Então, deixa eu botar ele aqui para frente de novo. E agora eu vou pegar aqui e vou finalizar esse último ponto alto, então, com a cor azul. E por que isso? Porque aqui, quando eu vier, ó, 1, 2, e no terceiro eu fizer um ponto baixo, eu já vou estar com a cor azul, então, aí, né, do ponto completinho, ó, tá? Então, ele já fica com a cor azul. Aí, a partir daqui, eu vou fazer uma carreirinha em ponto baixo até eu chegar nessa carreira novamente aqui. E nesses pontos que eu tô aqui, ó, de ponto baixo, onde eu fiz ponto baixo por toda a volta, eu vou cobrir ele fazendo um ponto baixo mais alongado para cobrir e unir com a cor de baixo, ó. Depois eu volto a fazer ponto baixo normalmente, ó. Eu só vou fazer isso, tá? Onde tiver ponto baixo. Eu vou pegar e vou cobrir ele fazendo um ponto baixo mais alongado, ó. Eu vou alongar esse ponto baixo, então, para que eu cubra ele e a escama fique assim, bem escondidinha, tá vendo? Aqui, ó. Ele vai acabar ficando assim, um detalhe mais escondido da escama e vai dar mais a aparência aqui de ponto escama quando a gente estiver construindo, então, todo o trabalho aqui, tá? Se você quiser, você pode também pegar o ponto de trás aqui, nesse processo de ponto baixo, para deixar o verdinho mais marcadinho também, que fica bem bonito. Eu vou dar essas duas opções aqui para você, ó. Esse segundo eu vou fazer aqui assim, com o ponto baixo pegando na abinha de trás, para você ver que ele fica delineado aí melhor, tá? E onde tiver ponto baixo, a mesma coisa. É um ponto baixo alongado para cobrir esse ponto baixo anterior.
Então aqui, ó, fica as duas formas, né? Eu vou alongar aqui para soltar para vocês verem, ó. Fica essas duas formas de construção aqui de ponto, ó. Um com esse detalhe da escama aqui, né? Mais ressaltada, ó, do ponto baixo. E quando você vier voltar a trabalhar aqui, ele vai alongando, deixando a escaminha aí bem marcadinha, tá? Então veja qual que você achou mais bonito aí para fazer. Eu gosto dos dois aspectos, tá? Os dois aspectos fica bem legal, fica bem marcadinho, tanto aqui como esse também, ó, com essa listrinha. É para dar textura, né, pessoal? Então, assim, o ponto você vai escolher como que você quer, porque a partir daqui é repetição de carreira. Quando a gente voltar aqui, você sabe que esses últimos pontos aqui, eles ficam deitadinho em cima dele, ó, que é onde está a subida de carreira, tá? Toda vez que a gente for fazer uma subida de carreira, o ponto ele vai ser jogado aqui para a esquerda. Então, a próxima subida de carreira vai acontecer aqui nesse espaço. Se você quiser, você pode utilizar marcadores de ponto, tá? Para você não se perder aí. E aqui também. Bom, pessoal, aqui então para a segunda repetições aqui e subida, né? Nós vamos agora, eu estou finalizando aqui junto com vocês, ó. Eu vou pegar aqui e vou concluir essa carreirinha aqui de ponto baixo. Ainda falta 2 pontos aqui restante, tá? Para finalizar, ó. Que a gente fechou aqui em cima do quinto ponto, né? Então a gente tem aqui, ó, um, dois, e ele começou aqui no quinto, ó, tá? Então eu vou ainda finalizar aqui, né, esse ponto baixo aqui. Só que agora eu já vou começar a usar a cor verde. Então, antes de finalizar esse ponto aqui, eu vou pegar a cor verde, vou passar por cima aqui dos fios que eu tô usando azul, jogar o azul lá para trás para não embolar, que nem eu falei com vocês, né? E agora eu vou passar a usar o fio verde. Então eu finalizo esse ponto baixo aqui, último ponto baixo, com a cor verde, ó. E daí eu puxo, ajusto o fio aqui atrás, tá? Para poder fazer isso. E agora que eu já tô aqui com esse ponto finalizado, ó, em cima aqui desse ponto baixo que a gente fez essa subidinha de corrente aqui que a gente fez, né? Eu vou prender um pouco esse fio azul aqui nesse primeiro ponto. O que é que eu vou fazer nele? Eu vou fazer, gente, um ponto baixo aqui nele, ó. Então eu vou pegar lá atrás, ó, o fio, vou puxar e fazer um ponto baixo aqui, tá? Fiz esse ponto baixo, agora eu vou fazer o quê? Dentro desse ponto baixo que eu alonguei aqui, eu vou repetir a minha escama. Então, eu agora vou laçar o fio na agulha, vou introduzir aqui e vou fazer 5 pontos altos, então, aqui dentro desse ponto baixo alongado, ó. 4, 5. Se eu for contar que nem lá no meu início, eu vou pular uma, duas, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo novamente. E vocês vão vendo que é a mesma base que eu tinha lá embaixo de pontos, ó. Laço o fio na agulha, pulo 2 pontos, no terceiro eu faço outra escama, né? Então, dá certinho em cima do ponto baixo alongado, ó. Então, essa vai ser as nossas repetições. A partir de agora em diante, eu vou repetir essas carreiras até eu chegar na altura que eu quiser aí para minha sunga, tá? E é por isso que a gente tem um molde aqui para indicar para vocês, que está disponível para download aqui na nossa descrição, tá? Que é essa largura que a gente vai precisar da sunga semi-cavada aí, ou semi-slip, né? Então eu vou construindo, posicionando aqui, ó, tá? Eu vou posicionar aqui até eu chegar aqui embaixo de largura, porque se vocês forem ver o molde aqui, eu vou tentar posicionar aqui no vídeo, a gente tá aqui com essa construção de base, tá? Ó, a gente tem aqui
essa peça. Então a gente deixou uma margem aqui dos lados, ó, para a peça esticar, tá? Não ficar tão folgada. Então você vê que ela estica bastante, ó, tá? Então a gente deixou aqui essa margem e com o uso você vai ver que ela vai dando um pouco aí de laceada, mas ela não vai ficar esgaçada, porque esse fio aqui é maravilhoso para isso. Ela sempre vai voltar para o seu tamanho original. E aqui a gente tem, ó, esses acabamentos que a gente vai fazer então nessa nova proposta aqui de peça. Bom, pessoal, voltamos aqui. Eu já adiantei, inclusive, essa parte da frente, porque ela é uma continuação de carreira, só que ela tem uma adaptação aqui de tamanho. Então, o que é que a gente fez aqui, né? Eu quero explicar para vocês agora nesse molde. Nós vamos utilizar aí marcadores de ponto para fazer isso, né? Aqui eu já tirei os marcadores e estou mostrando para vocês verem como que a gente vai chegar nesse processo de divisão aqui. É por isso que eu já facilito para vocês a utilização de um molde que eu deixei aqui disponível para download para isso. Porque aqui, ó, quando você desce esse molde e você vem trabalhando ele aqui, você tem uma noção maior aqui de transformação de cava, tá? Que a gente veio fazendo aqui, né? E tem aquela subida, aquela subidinha de carreira que a gente faz aqui, ó, com esse ponto, né? Que eu venho com ele aqui e termino com ele aqui em cima. O que foi que eu fiz para continuar, então, aí os trabalhos, ó? A gente veio fazendo aqui ele e tal, eu finalizei. Para aproveitar o fio aqui ainda, eu fiz a troca de fio e vim trabalhando, ó. Eu vou dar um zoom aqui para a gente explicar bem para vocês, ó. Eu vim trabalhando, então, esse ponto baixo na cor azul aqui, ó, por toda essa volta, né? Até eu chegar ali, ó. Fui fazendo e finalizando ela, né? Interrompi o fio, voltei para cá e vim fazendo essa carreira, ó. Comecei então aqui do centro. É muito parecido com a construção da sunga que eu já deixei o link aí para vocês acessarem daquela videoaula da sunga maior, que é aquela sunga aqui. Lá nessa outra videoaula, é uma videoaula bem longa, tá bem detalhado sobre esses pontos, a subida de carreira. Então, se você não estiver entendendo essa explicação aqui falada, né? Mas basicamente é como se eu tivesse pegado aqui, ó, essa parte que está sem construção, e eu começasse a trabalhar aqui do meio. E para fazer isso, eu vou mostrar como a gente vai fazer aqui na parte de trás dessa videoaula. Por isso que eu não vou mostrar frente e costa, porque é a mesma coisa, tá? Então, qual foi a base que eu usei aqui de aumentos, né? Que eu quero falar para vocês, ó. Essa aqui é minha base, né? Então, eu fiz uma, duas, três carreiras e depois eu fiz um aumento, ó. Novamente subi uma, duas, três carreiras e fiz outro aumento aqui, ó. E daí fiz uma, duas, três carreiras e finalizei, porque já chegou na altura que eu queria aqui do meu molde, né? Então, esse foi o princípio que eu criei para frente. Provavelmente para trás vai ser um pouco diferente, porque a abertura da parte de trás ela é bem maior, né? Mas aí como que a gente vai chegar nessas divisões aqui? Vocês percebam que aqui, ó, a gente tem esses leques que estão por toda a volta, né? Então, eu dei uma distância aqui, ó, como a gente tem no molde uma distânciazinha assim, para a parte das costas, eu tentei pegar essa distância aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, da cava em diante, como eu fiz menorzinho, né? Ela não vai chegar até lá. Mas, ó, eu deixei aqui uma distância e eu percebi que eu ocupava da cava até dois leques. Logo, eu peguei esse leque e juntei com esse outro leque aqui. Fui, peguei um marcador de ponto, ó. Peguei um marcadorzinho de ponto e coloquei aqui e travei. A mesma coisa eu vou pegar lá atrás, ó. Eu vou pegar a minha cava, dois leques e vou colocar um marcador de ponto aqui também, tá? Então, eu vim pegar aqui e vou colocar, passar aqui por dentro dele e travar. E falando um parêntese aí também dos marcadores de ponta, esse marcador é do Pequeno Príncipe. Quem fabrica esses marcadores personalizados é a Grafing, RJ, o arroba tá aí na tela para vocês. Tem lá no meu Instagram também, para vocês pegarem e
comprarem se vocês quiserem. Ela tem várias coleções lindas e essa é do Pequeno Príncipe que eu amei, gente. Olha que lindo, né? Então aqui, ó, quando você determinou, eu comecei a trabalhar com o guia do meu próprio molde, ó. Eu coloquei aqui e vi, então eu vou aproveitar essa minha subida de carreira aqui para fazer já, começar esse lado já inteiriço aqui da parte da frente. Aqui, ó, eu já fui arrematando os fios, ele tá ainda com os fiapinhos aqui, ó, que eu vou terminar esse acabamento na hora que eu estiver vindo, fazendo os pontos baixos das laterais, que a gente vai fazer nessa peça, onde vai dar um acabamento melhor aqui. Vocês vão observar na peça de vocês também, depois que vocês fizerem essas demarcações aqui, ó, de lateral e o início do projeto, que a parte de trás ela fica maior, ela não tá do mesmo tamanho como a parte aqui da frente, ó. Essa parte que sobrou, ela vai ser maior do que a parte de trás. Não se preocupe, o importante é a gente dar esses espaços de cabo aqui, ó, onde estão os pontos baixos aqui, para nós trabalharmos os leques, tá? Para ter a mesma quantidade de leque trabalhado aí de um lado para o outro, tá? E agora eu vou trabalhar, então, esse o princípio desse leque aqui, que está logo ó, depois do meu ponto. Eu vou vir aqui no meio e fazer um ponto baixo. Eu vou subir aqui a correntinha, né? Vou dar um ponto baixo nela aqui e apertar. Vou laçar o fio na agulha e vou continuar a mesma trama, ó. Nessa trama aqui, nessa parte aqui, eu vou introduzir aqui a agulha, que nem eu já venho mostrando para vocês aí, ó. Eu não vou pegar aqui no ponto baixo, tá? Por esse ponto baixo, porque o furo fica muito aberto. Eu vou buscar o ponto baixo da cor verde lá dessa carreira, ó. E vou fazer 5 pontos altos aqui no mesmo ponto de base, que é a transformação da nossa escama, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer. Isso é para vocês verem como que dá para modelar o ponto fantasia aí, né? E qualquer ponto, na verdade. Então a gente vai buscar aqui, ó, o ponto do meio também e vai fazer um ponto baixo. É esse ponto baixo que na próxima carreira a gente vai usar para fazer o novo leque. É por esse espaço que eu passo, que daí fica muito mais fechadinho aqui o leque, como vocês podem ver, ó, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou vindo aqui e fazer até chegar ali do outro lado, com onde está aquele marcador da outra ponta ali. Bom, pessoal, ainda aqui no Zoom, eu já cheguei do outro lado, tá? E aqui, ó, eu vou finalizar com um ponto aqui, ó. Deixei um marcador aqui assim, vou marcar no meio desse leque aqui de cima, dessa escaminha, né? Vou subir duas correntinhas e vou arrematar esse fio. E agora a gente puxa aqui, ó, para dar aquele nozinho bem seguro. E agora eu vou vir fazer o acabamento com a cor azul, que eu vou continuar dando esse fundo que vocês estão vendo aqui no avesso para toda essa trama, ó, né? O avesso fica igual, então a gente vai vir agora com a parte azul, mas é para vocês verem, ó, o quanto a trama se repete, mesmo eu interrompendo aí e fazendo ele de uma forma aí separada, né? Eu vou tirar aqui agora um pouco o zoom da câmera. Na verdade, eu não gosto de dar vídeo aula assim com muito zoom, porque aqui no próprio YouTube você pode dar zoom se você quiser. É só com os dois dedos você vir assim na tela e abrir, ou com o polegar, que o próprio YouTube permite que você aproxime aí o trabalho, tá? E eu acho que perde um pouco a qualidade do vídeo também quando você faz isso, mas quem quiser ver o zoom aí, pode fazer isso, tá? Então aqui, ó, eu já tô vindo com o molde da parte das costas, tá? Que eu vou abrir aqui, posicionar ele, para a gente começar a trabalhar, então, aqui o conceito de construção dele, ó. Como a gente está deixando um trabalho mais afastado, eu vou posicionar ele aqui mais para baixo um pouco para ver a cava, né? Ou você pode manter ele aqui e ir sinalizando, esticando aqui a peça, ó,
para você ver aonde que acaba começa. Então, eu tô vendo e percebendo que se eu continuar fazendo aqui umas carreirinhas de diminuição, eu vou dar uma curvada muito similar ao que eu fiz aqui, de 3 carreiras e ir baixando, né? Até eu chegar aqui, ó, porque vocês podem ver também por aqui, ó, cada subida de carreira, ela vai diminuir um leque. Então, vai ser um leque a menos aqui, na próxima carreira um leque a menos, na próxima carreira um leque a menos, e assim por diante até ele afinar, tá? Que ele vai fazer. Mas, como eu falei, eu dei um princípio de diminuição aqui, de subida de 3 carreiras em um aumento. 3 carreiras em um aumento, tá vendo? Para deixar mais sutil essa mudança e essa diminuição aqui de carreira. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui na parte de trás, uma vez que eu delimitei aqui, delimitei, né? As marcações, eu vou descer então até chegar ali. E aqui eu quero pontuar uma coisa para vocês aqui. Devido a essa construção de começo e fim intervalado, nós vamos parar, começar aqui, terminar lá, voltar para cá e nananã. Como a gente faz isso, ele vai dar uma impressão de que está um pouco torto. Ó. Se você for olhar, parece que esse lado é muito mais retinho, certinho, o lado de cá ele é mais aberto, tá? Mas isso é uma impressão que fica por conta do começo e fim da peça. Mas elas são bem paralelas uma com as outras aqui. Ela não tem essa diferença de fato na modelagem, tá? E como nós vamos vir depois dando um acabamento em ponto baixo por toda essa circunferência de cava de perna, ela vai terminar de ajustar e alinhar essa peça aqui no corpo, tá? Então, fiquem tranquilos. É importantíssimo eu voltar a falar sobre isso aqui para vocês, que muita gente faz e acha que está dando errado, que o seu está diferente do meu. Enfim, não é, não acontece. É simplesmente uma impressão falsa que o fio pode trazer para você aí por conta da tensão do ponto, tá? Então, aqui. Bom, pessoal que está aí acompanhando o vídeo, então, desde o início, né? Por isso que é importante vocês assistirem toda a videoaula para não perder aí essa explicação. Então, aqui, ó, eu já modelei no corpo e vi que não dá para ser a mesma forma aqui na parte da frente, porque ele está cavando muito. Ao posicionar aqui no meu molde, dando os espaços que eu havia deixado para todos os lados, ó, vocês vejam que eu modelei aqui, vesti, e ela já foi, ó, dando uma esticada, tá bem próxima ali, um lado do outro, ó. E você pode fazer isso também esticando a sua peça para ir trabalhando, ó. Ela vai preencher todo o molde, tá vendo? E eu estava vendo aqui, ó, que se eu colocar o próximo leque aqui nesse espaço, ele vai ter uma distância muito maior aqui da barra desse molde que eu estou seguindo. Então, não dá para ser 3 carreiras em um aumento. Vai ser, nesse caso, então, para a parte de trás, 2 carreiras em um aumento que a gente vai fazer. Era isso que eu queria deixar aqui claro para vocês, tá? Eu vou. Bom, pessoal, então aqui chegamos e vamos fazer o aumento, então. Eu vou colocar esse marcador de ponto, então, aqui, para eu não esquecer de falar com vocês aqui sobre isso, tá? Quando a gente fizer o aumento aqui, ó. Bom, eu já terminei a carreirinha de pontos baixos na cor azul. E agora, para adicionar o aumento, é bem simples. Eu vou fazer logo aqui meu elo corrediço. Vou deixar ele reservado aqui para falar com vocês, ó. Vamos analisar aqui essa trama, tá? Como eu já falei, quem quiser dar zoom é só esticar a tela aí com os 2 dedos, tá? Vocês percebam que nós temos aqui esse desenho de 4 escamas aqui que se fazem quando a gente vai subir nas carreiras, né? Só que existe uma lógica, né, aqui nessa construção desse ponto fantasia, que depois que a gente fala, você não consegue mais desver, né? Como diz aí de forma informal, não dá para desver mais essa imagem, que é o desenho que está na vertical aí dessa peça, né? E também na diagonal. Por quê? No processo vertical, você enxerga que, eu tenho, né, as escaminhas aqui, né, formando esse quadrado aqui de lado, mas o da diagonal é o que você não consegue desver mesmo, depois que a gente fala, ó. Vocês percebam que os leques eles seguem
nesse sentido, ó. Cada carreira vai dando um leque nesse formato. Então, a partir dessa informação, analisando o desenho, eu consigo fazer diminuições ou aumento, que foi justamente isso. Eu peguei a informação vertical dela e percebi que eles têm um lequezinho entre cada leque. Então eu posso diminuir desse jeito. E para aumentar, eu peguei essa outra informação visual, que foi ele estar na diagonal, e eu colocar sempre um leque do lado dele. Então, como que a gente vai fazer aqui um aumento, analisando justamente essa trama? Eu preciso acrescentar um leque nesse canto aqui. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui a agulha, eu vou introduzir aqui bem no meio mesmo do ponto, ó, e vou fazer um novo leque aqui nesse cantinho. Então eu vou dar aquele ponto baixo aqui que é para segurar o fio, né? E bem aqui nesse canto, ó, eu vou colocar outro leque. Então eu vou vir aqui, passar aqui por dentro, ó, e fazer 5 pontos altos aqui nesse cantinho desse leque, ó. 1, 2, ó, 4 e 5. Depois que eu fizer esses 5 pontos altos, eu vou finalizar ele aqui no meio desse aqui, seguindo então uma nova carreira de aumento aí, tá? O normal seria a gente começar daqui e já ir diminuindo, só que como eu falei, vai fechar muito. Então a base para as costas vai ser 2 carreiras aí que eu subi, ó, uma, duas e já fazer um aumento. E olha que esse aumento ele fica na diagonal aqui também. Eu vou alongar aqui para soltar. Imagina aqui, ó, veja que ele está na diagonal. E se essa diagonal viesse seguindo aqui, ela ia encontrar justamente esse outro leque. É por isso que a gente consegue fazer, então, um aumento, ó, porque se eu guiasse esse que está aqui, e se eu fosse guiar por esse do lado, ó, eu ia bater certinho com ele aqui. Assim como eu vou fazendo, e eu não vou deixar de fazer, de esquecer desse daqui, ó, porque aqui eu vou parar com um ponto, mas eu tenho que fazer esse outro aqui também para dar a mesma quantidade de ponto dos dois lados, tá? Então fique muito atento a isso, porque essa diagonal também que tem que ter um leque adicional, tá? Por isso que eu coloquei o marcador aqui, se você quiser, coloque para você não esquecer. Então aqui na Bom, pessoal, voltamos. Como vocês podem ver aqui, ó, eu já concluí essa minha parte de trás, seguindo os pontos, e agora eu vou falar para vocês aqui quantas carreiras que ficou para modelar aí, seguindo o meu molde de guia, tá? Então aqui, ó, eu fui fazendo 2 carreiras, né, que nem eu falei para vocês, em um aumento. 2 carreiras, um aumento. Daí eu segui 5 carreiras sem aumentar, fiz um aumento e fui finalizando então sem aumento mais nenhum, até eu ficar com 3 lequinhos aqui para a parte de trás. Então, diferente do da frente aqui que ficou com 2 lequinhos, ó, eu preciso que lá atrás fique com 3, tá? Então fiquem atentos a isso, porque vai chegar uma hora que você não vai fazer aumento, né, aí para a peça e precisa ser mais para o meio da peça em diante, que não vai ter aumento aí, porque a gente vai querer tapar ali o bumbum, né? A gente vai querer deixar o bumbum bem tapado e tal. Então, é desmanchar aqui com vocês essa parte de ponto alto, para a gente fazer a costura por aqui mesmo, ó. E vocês vão ver que dá uma modelagem muito bacana também. Aí aqui, ó, eu vou introduzir aqui o fio na minha agulha. Vou fazer o que eu já havia feito aqui antes, né? E agora eu vou virar aqui do avesso a minha peça. Eu já fiz todos os arremates dos picotes que eu fui tendo aqui na peça, tá? Por isso que vocês não estão vendo aí, porque eu já havia feito ela aí, tá? Pra vir com a aula mais limpinha aqui para vocês enxergarem melhor o que está acontecendo. Daí aqui eu vou jogar esse fio lá para trás e vou encaixar aqui, ó, nesse meio, justamente aqui minha peça, ó. Então eu vou pegar, porque esse leque aqui do centrinho, ele fica entre esse ponto e outro aqui, ó. Tá vendo? O terceiro, ó. Ele fica, esses dois ficam entre esse aqui. Então a gente vai posicionar aqui e vamos costurar
tendo esse guia de base aqui, tá? Pra parte da frente da peça, ó. Você vê que ela fica bem costurada aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá vendo? E a sunga tá aqui já feita, transformada, construída, bem linda. E aí, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar acabamento em pontos baixos aqui por toda essa volta, tá? Que é bem simples de vocês fazerem também. E eu vou mostrar aqui para vocês só, para vocês verem que dá para vocês fazerem aí, ó. Com a mesma agulha, tá? Vocês vão introduzir aqui, bem nesse meio, onde você costurou, né? Vai fazer um elo corrediço, ó. Vai passar aqui por dentro, esse elozinho corrediço que a gente vem fazendo aí, né? Durante a aula toda. Vai pegar, puxar aqui e vai seguir fazendo carreirinhas em ponto baixo por toda essa volta aqui, tá? Eu recomendo aqui 2 carreiras em ponto baixo, no mínimo, tá? Para vocês fazerem aqui, ó. Aí essa hora você vai encontrar que talvez alguns pontos estejam muito abertos. O que eu vou indicar para vocês fazerem nesse processo aqui de construção? Você buscar uma parte mais apertada da trama e fazer o ponto baixo, ó, juntando, costurando essa parte aí para dar mais acabamento, tá? Então a gente vai fazer aqui 2 carreirinhas de ponto baixo. E se você quiser e preferir também, você vai poder fazer outra carreirinha de ponto baixíssimo para dar acabamento aí para a peça. Como esse fio ele é muito elástico, e se também a peça estiver muito folgada, você pode usar depois, por último, pontos baixíssimos por toda a volta, que é para dar uma apertada a mais aí. Não há necessidade de vocês utilizarem elástico aqui nessa sunga, tá? Porque o fio, ele já é perfeito para isso já. Então é isso, ó. Você vai fazendo carreirinhas em ponto baixo daqui, vai vendo se o ponto está muito aberto da base. Se tiver, pegue um ponto mais para baixo aí, não precisa pegar necessariamente ele para vocês fazerem o acabamento. E vá fazendo aí então por toda a volta até chegar aqui do outro lado, suba a carreira, faça outra. Mesma coisa você vai fazer do lado aqui da outra perna, tá? E para o cordãozinho aqui da cintura, eu fiz 200 correntinhas aqui com fio duplo também, tá? Aqui no fio duplo, ó, que a gente fez para ficar colorido, para ficar parecido a trama aqui. E eu vou transpassar por esse meio aqui da minha peça, ó, tá? Vou passar por todo esse meio aqui para dar um detalhe, uma coloraçãozinha aí diferente. Mas você pode também fazer com a mesma cor do fio, tá? Não precisa você fazer aqui ela multicolorida. Você pode fazer com apenas uma cor também. Então é isso. Eu vou adiantar então aqui todo esse trabalho e já vou voltar para mostrar a sunga prontinha aí para vocês. E mostro também na sequência ela no corpo. Eu vou vestir ela aqui para mim, no caso ela ficou perfeita. Acho que vai ficar até um pouquinho apertada porque essa sunga não é para mim, mas vai dar para vocês verem como ficou no meu corpo. Vai ficar bem bacana, tá bom?